Bom, gente, agora a gente vai ver tronco encefálico. Eu separei o mesencéfalo do tronco encefálico para que vocês possam ter um maior entendimento. Só que o mesencéfalo continua fazendo parte do tronco cerebral. Então, quais são as funções principais dessas estruturas, que seria o mesencéfalo, a ponte e o bulbo? A respiração, ela auxilia na respiração, no sistema cardiovascular, no controle da função digestiva, nos movimentos estereotipados, significa nos diversos movimentos do corpo, no equilíbrio, nos movimentos oculares, e ainda é uma estação de passagem de sinais entre os centros superiores e a periferia dos membros superiores. O tronco cerebral, ele possui alguns tipos de núcleos. Então, são núcleos do tronco cerebral. Os núcleos reticulares, nesse caso, eles têm a capacidade de fazer a excitação de músculos que são antigravitários. Neles, esses núcleos reticulares, eles são divididos em reticulares pontino e reticulares bulbares. E ainda os núcleos vestibulares. Também temos os núcleos reticulares bulbares. Nesses ocorre a inibição da musculatura, que foi contraída lá nos núcleos reticulares, no núcleo pontino. Então, aqui na figura, como vocês podem ver, os núcleos principais, a formação reticular, por onde passa a maioria das fibras para o movimento motor. Em azul, o núcleo reticular central, ainda os núcleos vestibulares localizados no bulbo. Núcleos importantes em verde, nas linhas verdes, são núcleos específicos para sensibilidade do nervo trigêmeo. E acima em marrom nós vamos encontrar os núcleos pontino, núcleo reticular pontino caudal e o núcleo reticular gigantocelular. Então vamos ver os dois tipos de sistema, ou dois tipos de núcleos que são responsáveis por realizar a transmissão desse impulso nervoso. O sistema retículo pontino, ele possui uns sinais excitatórios. Esses sinais eles vão correr pelo trato retículo pontino e vão excitar alguns tipos de músculos que são músculos de postura, como por exemplo a musculatura paravertebral, a musculatura extensora também de extremidades. O sistema retículo bulbar, no caso, ele vai transmitir sinais inibitórios, então, ou seja, ele vai relaxar a musculatura que antes o sistema retículo pontino tinha contraído. Então, nesse caso, são sinais motores, através desse sistema retículo bulbar, são sinais motores que sobem até o córtex cerebral. Aqui, mais especificamente, nós vamos ver nessa figura um antagonismo da excitação e da inibição desses núcleos, do núcleo reticular pontino e do bulbar. Embaixo na figura vocês vão ver em vermelho os núcleos vestibulares localizados na ponte, o núcleo reticular bulbar localizado no bulbo e os núcleos reticulares pontinos localizados um pouco acima do bulbo, na ponte especificamente. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um sistema que vai contrair, que tem uma excitação, o trato retículo pontino, e nós vamos ter um trato retículo bulbar, que passa nas estruturas do tronco cerebral, que tem uma ação inibitória. Se houver, por exemplo, uma lesão no trato retículo bulbar, o que vai acontecer? Não vai haver os sinais inibitórios e essa pessoa vai apresentar um padrão de extensão, principalmente da musculatura extensora, porque não existe a inibição. Então ela vai apresentar um quadro de extensão, não vai haver a contração, não vai haver o relaxamento dessa musculatura. Então, quando ocorre esse sistema, quando ocorre algum tipo de alteração, nós chamamos isso, como a gente viu no slide anterior, de rigidez de descerebração. Como eu falei,
Acontece nos músculos posturais, principalmente pescoço, tronco e extensores, e causa bloqueio na aferência para esses núcleos rubros e os núcleos de base. Não vai haver uma inibição desses núcleos e a excitação, os impulsos nervosos vão continuar sendo mandados para essa extremidade. Então, esse tipo de rigidez de descerebração é muito comum em paciente que teve traumatismos cranianos. No traumatismo craniano pode acontecer a lesão desse sistema e o indivíduo apresentar um padrão de extensão, dificultando não só o trabalho do profissional em realizar a extensão, como também para o paciente, que pode, inclusive, gerar diversas deformidades, diversos sofrimentos, diversas dores, devido à rigidez, devido à hiperextensão. Então, aqui, como que a gente pode definir qual tipo de descerebração que a gente pode encontrar nesse paciente? Nós vamos ter uma descerebração ou uma decorticação. No caso da postura de descerebração, nós vamos ter um córtex cerebral e um núcleo rubro com lesão. Então, o impulso dos flexores, eles não vão passar pelo córtex cerebral. O que vai acontecer? Como não tem mais essa conexão, vai haver um predomínio do estímulo para os músculos extensores. No caso da decorticação, nesse caso a lesão central é mais acima do núcleo rubro e do núcleo vestibular. Então, o que vai acontecer? Se houver esse tipo de lesão, nós vamos ter o predomínio dos músculos superiores em flexão e os inferiores vão continuar em extensão. No próximo vídeo, nós vamos ver o sistema vestibular.